Eu queria agradecer aí o convite, tá, para apresentar essa palestra, né? E eu também queria agradecer aí a presença aí de ilustres professores aí do DC, né? E receber aí um caso, né? Então, fico muito feliz aí com a presença aí, os professores aí, Delano e Hélio Guardia aí, que são parceiros nossos, né? Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre blockchain, criptomoedas. Eu costumo falar mais de blockchain, mas uma das palestras que eu ministrei, o pessoal pediu para falar mais sobre criptomoedas. Então, eu incluí aqui algumas coisas e eu vou parar em torno de 2h50, né? E aí eu vou abrir aí para as perguntas, não? Então, esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido junto com os alunos. Eu tenho um curso de blockchain e criptomoedas para graduação e para pós. E, inicialmente, né, com essa pandemia, eu queria só falar aqui, e não é o assunto principal, mas eu queria ensinar um pouco de japonês. E por que eu estou falando isso? Não é por causa do Satoshi Nakamoto, mas essa aí que está escrito aí é uma palavra chamada crise, né? A palavra crise, que em japonês é kiki, né? O primeiro ki, a crise que eu digo, a gente está passando aí, agora a gente está saindo, né? Estamos voltando para o ambiente presencial, essa crise aí pandêmica, né? Então eu queria só trazer uma reflexão aqui que tem a ver com esse estudo, né? Em japonês, a palavra crise tem duas palavras, tem dois caracteres, né? O primeiro significa perigo. A pandemia realmente ela ocasionou várias mortes, né? E realmente existe um perigo. Eu mesmo peguei e foi, assim, não foi uma crise, assim, não foi uma coisa pesada, né? Mas existem pessoas que vieram ao óbito. Só que tem uma segunda parte, pessoal. Essa segunda parte é a oportunidade. Então, toda crise, gente, ela tem uma oportunidade. Tem um perigo e tem uma oportunidade. Isso é uma palavra que os meus pais me ensinaram, né? E eu me lembrei agora. Meu pai é falecido, só minha mãe está viva. E nesse momento aí de pandemia, eu consegui estudar sobre esse assunto, sobre blockchain, sobre criptomoedas, um pouco sobre a parte aí de mercado americano, né, o mercado chinês. E foi uma oportunidade que eu tive e com isso eu consegui então montar esse curso, né, para graduação e para pós. Então fica aí uma reflexão aí para vocês, né, toda vez que vocês estiverem deparando aí com uma crise, lembre-se que ela tem um perigo, assim, também é oportunidade aí para crescer, oportunidade aí para investir em outros assuntos, tá? Então, eu vou falar sobre blockchain de uma forma bem intuitiva, bem didática, para vocês entenderem, então, aqui como a animação, né? Imagina assim, gente, no mercado tradicional, né? Então, vai falar sobre mercado, vamos falar sobre academia. No mercado tradicional, ele se quer transferir algum dinheiro para a BOB. Então, o que ele faz? Ele vai lá e transfere, né? Passa esse dinheiro para a BOB usando o quê? Usando normalmente um banco, né? Então, se eu quero passar um dinheiro aí para o professor Fred, então eu vou no banco, pergunto o Pix dele, né? E faço a transferência com a app do meu banco. E com isso, então, eu consigo efetuar essa transferência. Agora, e com a blockchain, né? Como é que isso funciona? Com a blockchain, acontece assim, gente. Ele é um ambiente descentralizado. Então, se é descentralizado, eu tiro esse elemento central. E essa base de dados aí, ela é replicada entre os nós. Então, entre o que a gente chama de a gente tem agora um ambiente de peer-to-peer, e cada peer tem um node.
esse Node, ela vai armazenar o quê? Ela vai armazenar um livro contábil, uma base de dados de toda a sua o histórico aí, né, de transações que você fez. E com isso, as transações e as informações, elas são o quê? Elas são replicadas para toda a rede, né, como vocês estão vendo aí. Então, essencialmente, a gente tira esse elemento central, passa a base de dados, né, para todos os nodos participantes, lembrando que os nodos participantes são o que a gente chama de um nodo completo, são os full nodes, né? Falando aí em termos do Bitcoin, do Ethereum, né? Então, a gente passa isso e, com isso, a gente tem, então, um ambiente que a gente chama, o principal, gente, é esse ambiente descentralizado. A gente está vivendo num ambiente descentralizado, a gente não sabe. O Uber é um ambiente descentralizado. Ao invés de ter uma cooperativa grande de táxi, agora a gente tem o quê? A gente tem os full nodes aí, que são os motoristas que efetuam esse transporte. Outro exemplo é o Airbnb, né? Também um ambiente descentralizado. As redes hoteleiras agora estão o quê? Estão passando por um processo de descentralização. Então, é uma metáfora aí que a gente pode fazer, né? E agora, por que surgiu essa blockchain? Então, primeiro, claro, o custo. Tá? Existem custos aí envolvidos para fazer essa transferência, esse PIX aí, o PIX nem tanto, né? Mas vamos dizer assim, vamos fazer uma transferência, um wire transfer. Né? Eu quero transferir um dinheiro para meus parentes que estão lá no Japão. Então, eu preciso usar o que? Um ambiente centralizado. E, nesse ambiente centralizado, eu vou pagar o quê? Eu vou pagar uma FII. Além de pagar uma FII, eu também pago o quê? Pago imposto. Né? Se eu recebo um dinheiro de fora, eu tenho que fazer essa declaração e eu estou nesse ambiente aí que a gente chama de um ambiente centralizado. Esse ambiente centralizado, sim, tem um custo. Né? E a gente vai ver também, claro, o blockchain também, ela tem um custo, mas supostamente ele é feito para que esse custo possa ser menor. Também existe a questão do tempo. Né? Vocês vão dizer, mas a blockchain ela demora 10 minutos para fazer a transferência, né, para fazer uma transação. Sim, mas aqui a gente está comparando com as transações aí, vamos dizer assim, de dinheiro, de verba, né, transações que são transações internacionais. E aí leva o quê? Leva dias aí para efetuar essa transferência. O segundo ponto aí seria o quê? Seria essa lentidão que a gente tem nesses ambientes centralizados. O terceiro, é claro, né, vocês já sabem, já ouviram falar, a gente acha que é só essa segurança, mas tem a questão aí, né, do tempo e também do custo, né, por transação. E o terceiro aqui seria a segurança, né, segurança porque todos os participantes, eles seguem um padrão. A Unimed, lojas americanas, Submarino, eles sofreram ataques, a Unimed já faz um tempo, 2018. Mas eu sei que lojas americanas de Submarino, eles sofreram ataque, eu mesmo sofri danos por isso. Meu número de cartão aí ela foi o quê? Foi disclosed, né? Ou seja, divulgado aí, e pessoas usaram aí o número do meu cartão na internet e eu tive que cancelar, então, o meu cartão. Por que isso? Porque algumas empresas aí, elas têm o quê? Elas têm algumas camadas de segurança menor, um padrão de segurança menor. Diferente, por exemplo, na Apple. A Apple tem um funcionário 24/7, né? 24 horas, 7 dias na semana. E ficam monitorando, são profissionais que ficam monitorando para que não ocorra, por exemplo, um ataque de DDoS. Então, o esquema de segurança é totalmente, vou dizer totalmente, mas é maior do que as empresas aí que sofrem ataques.
Com a blockchain, gente, existe o quê? Esse ambiente descentralizado, ela tem um padrão de segurança. Não é qualquer segurança, mas existe um padrão de segurança que não fica atrelado a um servidor centralizado. Até no próprio hospital universitário, né, já houveram ataques, eu não vou dizer como foi, né, porque é um assunto sensível, né, mas houveram ataques aí de dados de pacientes serem vazados, né, sofrerem ataques aí, golpes, né, que os pacientes sofreram. Então, com a blockchain, a gente tem o quê? A gente tem esse ambiente de segurança aí descentralizado, mas que existe o quê? Existe um padrão aí de segurança. Mesma coisa, gente, vamos lá. Se você tem o Uber, né, a gente tem um padrão de segurança, tem um padrão de segurança sanitário, tem um padrão de segurança também em termos de motoristas que recebem aí, ou que recebem, então, uma avaliação. Então, recapitulando aqui, o que é essa blockchain? Blockchain, algumas pessoas, né, colocam ela como um banco de dados, uma base de dados, essencialmente, né? Armazena dados nessa estrutura de blocos, e esses dados aí são armazenados, então, em tabela. E vou mostrar aqui, né, muita gente skeptical, né, um pouco desconfiado com esse assunto, mas eu queria dizer que blockchain, né, não é só voltado para a área financeira. Se vocês forem ver, na MIT tem um MedRec, né, um Medical Record. Né? Existe um trabalho aí que é usar blockchain para a área de saúde. Né? Um trabalho aí já bem conhecido nos Estados Unidos. Né? E vou mostrar aqui algumas oportunidades aí em destaque. Tudo isso aqui que eu tirei, gente, vocês podem ver aqui, ó, que eu tirei isso ontem, né? Tá preparando, ajustando aqui os slides. Então, a exchange aí, a Binance, né? Ela quer comprar aí uma corretora aí financeira, se não me engano, a Simpol, né? Onde está dizendo aqui, né? The move is intended to enhance the crypto and blockchain ecosystem, né, em Brasil. Então, vocês estão vendo aí que são notícias aí de expansão de uso da blockchain aqui no Brasil. Né? Isso, gente, isso aqui eu tirei, eu não vou dizer de onde eu tirei, foi de uma corretora aí que eu utilizo, tá, para fazer algumas aplicações, né? E essa corretora é uma corretora aí americana. Né? Ela tem um site free. Não vou falar porque senão não estou querendo fazer propaganda, mas é uma corretora muito famosa nos Estados Unidos. E tirei de lá uma reportagem aí sobre o Brasil que esteve ontem. Assim como eu gosto muito esse aqui eu vou ter que falar de onde foi. Esse site é famoso, né? O 99 Bitcoin. Né? São 3 minutos, 4 minutos aí de brief que eles soltam semanalmente. E falou sobre essa semana, algumas semanas atrás, falou que o Bitcoin foi regulado aí nos Estados Unidos, ou seja, criaram leis para ele. Assim como, algumas semanas atrás, reportaram aí que houve esse report aí que o eBay, assim como o Airbnb, vai aceitar aí as criptomoedas como pagamento. E vou um pouco mais além, a PayPal, que vocês conhecem, né? Ela falou que a cripto, isso tudo ontem, tá, gente? Ó, March 15th, né? Então, o PayPal, o executivo aí da PayPal, o presidente, né? Ele falou que as criptos vão redefinir o mercado financeiro. Principalmente, gente, depois dessa guerra. Tá? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas existe já houve investimento de 100 milhões, né? De dólares para o governo da Ucrânia usando o Bitcoin. Porque os bancos, eles colapsaram na Ucrânia. Mas o blockchain ele continua. Aí, com isso, houveram essa transferência. Tá? Eu não aqui que tivesse recortado essa notícia para trazer aqui para vocês, mas acabei não trazendo. Mas essa foi a reportagem que eu ouvi falar.
Bom, aí eu vou falar um pouco sobre cripto aqui, né? O Ethereum caiu bastante, tá? Esses dias. Então, quem investiu em Ethereum, vocês estão vendo aqui, estava aqui no topo em novembro e caiu de um ano para cá. Mesmo com essa queda aí, ainda está com uma valorização aí de cerca de 30%. Vocês vão dizer, putz, 30% é pouco. De fato é pouco porque ele caiu. Ele estava muito mais aqui e ele caiu cerca de 50% de valor, né? Os valores atuais. Eu gosto, só para dizer, eu gosto muito, estou recomendando ninguém comprar Ethereum, apesar de que eu acho que agora é a hora de comprar o Ethereum, porque ele está com preço em promoção ainda, está em offer aí. Gosto muito dessa criptomoeda porque ela é diferente do Bitcoin, é mais environmental friendly, né? Ou seja, não gasta energia, principalmente com essa Proof of Stake que eles falaram desde 2018 que iriam lançar, mas até agora não houve o lançamento total do Ethereum. Mas esse aqui é uma moeda, só para citar aqui, como ela não está tão desvalorizada, né? Isso aqui eu faço uma comparação justa aqui, gente, tá? Com a Apple. A Apple é um fenômeno, né, de ações, então se vocês forem ver, ela está na frente da Apple, assim como do Google, né? As ações do Google tiveram aí uma valorização de 23%, a Apple de 27%, né, por cento aí, de um ano para cá. Então, só para citar aí as criptomoedas e comparar aí com o mercado de ações, que o que eu quero dizer é que a valorização dela, mesmo com a guerra da Ucrânia e com a inflação, tá? Você não vê essa desvalorização aí do Bitcoin e do Ethereum, né, que são os principais players aí em criptomoedas. Tá? Bom, esse é um livro que eu já li 3 vezes, tá? The Life After Google. Por que The Life After Google? The Life After Google porque o Google é o ícone do quê? Do Big Data. Do ambiente centralizado. Então, esse autor aí, não está aqui o nome do autor, foi quem criou The Life After TV. Né? Então, ele cita que hoje em dia são tudo mais Smart TV, e ele está falando aqui que ele dá em torno de 15 anos para que esses ambientes centralizados venham a ser bem menos do que é hoje. Aí o predominante vai ser a blockchain. Esse livro também fala, tá, que a blockchain ela é uma inovação tão grande quanto a internet foi aí alguns anos atrás. Também fala, tá, eu não vou conseguir falar sobre isso, ele compara como é que eram os websites, né, de 80, da década de 80. Então, inclusive na minha aula de cripto eu mostro isso, tem um recorte de como era o site da Amazon nessa década e como é que é o site de hoje. Então, gente, a internet houve uma evolução muito grande. E eu diria, não sou só eu que está falando, né? Eu diria que a blockchain também é justamente isso. É como se eu pegasse a blockchain dos anos 80 e daqui cerca de 30 anos vocês vão ver como é que a blockchain vai ser totalmente diferente e menos custoso e mais rápido que é hoje em dia. É o que eu acho, né? E é o que esse livro fala. Se vocês forem ler, vocês vão saber sobre essa abordagem desse autor. Eu vou passar um pouco rápido, tá? Porque o tempo está correndo e eu tenho bastante slides para apresentar e quero apresentar as partes aí essenciais. Mas eu queria dizer assim que existem tipos de blockchain, né? Atualmente. Isso aí pode mudar. Atualmente existe o blockchain público, existe o blockchain privado e existe o blockchain aí que a gente chama de permissionado. O público é aquele que qualquer um pode entrar e contribuir na rede. Então, você já sabe, né, o Bitcoin, o Ethereum, né, qualquer um vai lá e entra no site. Aqui no Brasil a gente tem 2 corretoras muito famosas, se vocês observarem, vocês já vão ver. E elas aceitam ali, então, vocês
cadastram, enviam o imposto de renda, vocês conseguem, então, se cadastrar, porque ele é público. E o privado? No privado, gente, existem o quê? Existe essa mesma blockchain, essa mesma estrutura, porém, você só consegue ser membro dessa rede se você for convidado. Então, existe Enterprise Ethereum, né, que é uma versão aí do Ethereum para as empresas. O Hyperledger Fabric também, ela diz respeito a essa, vamos dizer assim, um blockchain mais privado, usando PDFT, né, e o mecanismo aí de protocolo de consenso diferente. O permissionado, ele é uma mistura das duas. O participante pode ingressar na rede após a verificação, como se fosse aí um público, e ele pode, assim, apply, né? Ou seja, se inscrever aí para fazer o quê? Para fazer, então, as atividades aí de mineração, caso seja permitido. Então, um exemplo dele é o Ripple, né? O Ripple é como se fosse o Visa ou Mastercard, uma plataforma de blockchain financeiro para receber aí pagamento que é um pouco parecido com o do Bitcoin, blockchain do Bitcoin, só que muito mais rápido. Um protocolo aí de consenso que permite uma maior quantidade de transações aí de curto segundo. Então, eu também queria desmistificar um pouco, né, e dizer a diferença entre DLT e blockchain. Uma é como se fosse a classe, né? O professor Delano deve estar ensinando aí a parte de orientação a objeto. Então, o DLT é como se fosse a classe. E a blockchain aí, ela é como se fosse o objeto, uma instância, né? Então, você tem aí a DLT, que é essa base descentralizada, né? Então, você tem a blockchain do Bitcoin, blockchain do Ethereum, que é diferente, e tem o Tango também, que usa uma estrutura, uma DLT totalmente diferente, como se fosse uma espinha de um peixe. Ele cresce mais, tanto vamos dizer assim, horizontal como na vertical. Uma implementação da DLT, a blockchain tem uma estrutura do bloco, então essas são as propriedades, né? O número de sequência, assim como o protocolo de consenso. O blockchain do Ethereum, ele atualmente está com Proof of Work, mas ele utiliza uma hash diferente, tá? Ele não utiliza o SHA-256, né? Que é o Secure Hash Algorithm, né? Mas ele utiliza um outro algoritmo aí de hash. E ele está mudando também, né, paulatinamente para o protocolo de consenso da prova de participação. Então, migrando um pouco e tornando o uso de energia bem menor do que do Bitcoin. Também queria dizer a diferença, né, entre o que frisar que a blockchain é descentralizada. Então, existe aqui um ambiente centralizado, esse ambiente centralizado, existe um ambiente distribuído e existe esse ambiente descentralizado. Né? Note aí que no terceiro, né, tirei desse livro aí que eu uso para o curso, o descentralizado, note que o descentralizado não existe uma mão aí, né, um controle centralizado aí, como você vê no distribuído, assim como no centralizado. A blockchain é descentralizada, no distribuído há um controlador, no descentralizado vocês podem ver que cada nó aí, ela é autônoma e não existe esse ambiente, não existe um controle central, como vocês viram aí no slide anterior. Esses são os principais componentes, né? Os principais componentes da blockchain, isso, acredito que vocês já sabem, isso é a função hash, o livro contábil, que é imutável, a mineração e os protocolos de consenso. Então, esses quatro aí, são desses quatro pilares aí que ele, digamos assim, se situa, né? Então, o componente hash aqui é o primeiro, acho que todo mundo sabe que é uma função hash, você tem aí uma imagem em JPEG, você tem uma imagem aí em .x,
e isso passa aí para um hash, ele gera um output aí de 32 bytes. Então, isso é uma função hash. O hash aí é como se fosse um fingerprint aí, vocês estão vendo, unilateral, né, bilateral, né, ou seja, é só uma direção, e claro, como é difícil haver duas pessoas com o mesmo digital, é muito difícil que haja um conflito aí de output. Então, o input aí pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um texto, e pode também, claro, ser um bloco aí da blockchain. A estrutura da blockchain é essa aqui, com hash, né? Então, vocês estão vendo aí as transações, a list of transactions aqui, e vamos dizer, essa hash aqui assegura aí a imutabilidade, e existe também, claro, um efeito aí avalanche. Né? O que é esse efeito avalanche? Efeito avalanche é assim, ó, vamos dizer assim, essa hash aqui, esse texto, esse input aqui, ele é o input com o acento agudo aqui no O. Esse input aqui, ó, é bem parecido, né? Só não tem um acento agudo no O. Mas vocês estão vendo aqui que o output aqui é o quê? Totalmente diferente. Então, isso aí assegura o quê? Assegura a imutabilidade aí da blockchain. Uma pequena mudança no input, uma pequena mudança nas transações, uma letra, um ponto que você colocar, ela tem um efeito avalanche de maneira que o output dela se torna o quê? Se torna totalmente diferente do anterior. Tá? Então, com isso, a gente tem aí esse efeito avalanche aí. Né? Eu só vou, desculpa aqui, eu só vou mostrar aqui um demo, tá? Bem rápido, e eu vou, para que vocês possam ver aqui só um instante, deixa eu ver se eu consigo, vou parar aqui, só para mostrar aqui um demo muito bom, e vocês podem, então, né, aqui, ó, vocês podem ver o que é essa blockchain, já vai aparecer aí, né? Tá aqui no meu retorno. Então, esse é um demo muito bom, tá? E vocês podem colocar, por exemplo, aqui a transação 1, aí você vai minerar. Como eu tenho um tempo muito curto, eu queria que vocês entendessem pelo menos por que a blockchain ela é imutável, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho essa blockchain aqui, bloco, né? E uma ligada na outra. Vocês estão vendo que uma aqui, ó, o hash de uma é parecido, exatamente igual a previous, né? Agora, vamos dizer assim, gente, ó, eu vou mudar esse 2 aqui, esse data aqui, que seria uma transação, eu vou mudar aqui para 1.0 aqui, ó, 1.0, que é a mesma coisa. Vocês vejam aqui que mudou totalmente a hash daqui para frente. Agora tem que minerar isso aqui e minerar isso aqui. Né? A mineração, gente, nada mais é do que encontrar o quê? Que encontrar esse nonce aqui, ó. Então, ele vai interar, nesse caso aqui, ó, ele fez uma interação de 23.016, tá? Para encontrar essa hash aqui, ó, essa hash de 3 dígitos, 4 dígitos aqui na frente. Tá? Então, isso é o que a gente chama de mineração. Como uma mudança, uma pequena mudança aqui, ó, coloca aqui, ponto aqui, já mudou totalmente. Com isso, gente, eu consigo o quê? Eu consigo garantir a imutabilidade. Né? Nota que essa cadeia aí é imensa. Né? Cadeia aí, centenas de milhares aí de cadeias da própria Bitcoin. Então, eu não consigo mais mudar os valores, as transações anteriores. E aí, isso vale para quê, gente? Isso vale para uma série de aplicações. Vou falar aqui um pouco rápido para vocês entenderem. Por exemplo, se eu chego num hospital e quero fazer o plano, né? Se eu chego na Unimed, quero fazer o plano de saúde da Unimed, e se os meus dados médicos estiverem na blockchain, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou saber, gente, o histórico de saúde do paciente. Desse paciente,
desde quando ele pegou o plano, sei lá, aqui da São Francisco, né? Então, eu tenho essa base de dados descentralizada, tá? Com um protocolo de consenso, e essa base de dados se torna o quê? Se torna aí imutável. Dessa maneira aí, gente, eu consigo o quê? Eu consigo garantir aí, dificultar, né? Aí essa blockchain, tá? Então, voltando aqui, e vou parar aqui a apresentação e vou voltar, então, aos slides para a gente voltar aqui aos slides, né? Então, estamos aqui e voltando, né? Tá, então vamos para cá. Livro contábil imutável, né? Então, o livro contábil imutável é assim, ó. Um exemplo aqui bem intuitivo para vocês entenderem. Eu quero comprar uma casa, né? Uma casa aí num condomínio, né? Um apartamento. O que eu faço? Eu vou com dinheiro, vou numa imobiliária, dou dinheiro para essa casa aqui entra na escritura do quê? Escritura aqui de um cartório. Isso é feito de forma o quê? De forma aí manual. Agora vamos pensar assim, nessa forma manual, a gente tem uma falha aí. O que seria a falha? Vamos dizer que eu faço uma alteração aqui na escritura de imóveis. O que acontece, gente? Eu não consigo mais, eu não sou mais proprietário dessa casa. Então, esse é um problema aí com a estrutura aí manual e centralizada. Agora, com o Ledger, o que eu faço aqui, ó, gente? Se eu tenho isso aqui tudo numa blockchain, qualquer alteração na escritura, ela vai acarretar o quê? Vai invalidar todos os blocos posteriores. E com isso, existe o quê? Existe aí um alerta aí de que esse bloco agora se torna o quê? Essa cadeia de blocos se torna inválida, e aí vai dificultar a mudança aí de dados de maneira o quê? Fraudulenta, né? Então, dessa forma aí a gente consegue realizar aí a imutabilidade. Então, no cenário aí de mudança de tipo, isso aqui não foi aleatório, né, que a gente fez, né? Existe um ambiente cenário real, onde na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, casas de acima de 40 mil libras, né, existe em torno de 100 transações aí por hora. O que leva o quê? O que leva um ambiente bastante suscetível, o quê? Bastante suscetíveis a erros e fraudes. E aí justifica o quê? Justifica a presença de uma ledger aí imutável. Agora vamos falar um pouco de mineração, que eu mostrei ali no slide. A mineração, gente, é a forma mais simples de explicar. Obviamente que no curso eu mostro com código em Python, né, justamente para mostrar por que ele demora. Mas a mineração, essencialmente, pessoal, é procurar o quê? Procurar o segredo de um cadeado. Ele é difícil de adivinhar, mas, por outro lado, na blockchain é a mesma coisa, é difícil de descobrir, mas, por outro lado, ele é fácil para testar. Então, o que acontece na blockchain? Quando eu encontro o segredo, quando eu encontro o nonce correto, esse nonce aí, ele é espalhado para toda a rede. E os full nodes, eles vão fazer o quê? Vão fazer a verificação. A verificação é fácil, gente. É só eu rodar a hash é rápido. A hash, por que a hash ali é demorada? Porque eu estou procurando aqui o segredo, o nonce correto para encontrar. Que seja o quê? O nonce correto procurado, que engloba todos os dados daquela transação. Do bloco que contém uma centena aí de transações. Um nesse caso aqui, de 4 dígitos aqui, a gente tem o quê? A gente vai ter que fazer 10 mil tentativas com um segredo aí de 4 dígitos. Né? A mesma coisa na mineração. Ganha quem tem maior poder computacional. E por que tem que demorar, né, no Bitcoin? Porque, assim, gente, normalmente, o mal... para você fazer o mal, você vai ter que investir um tempo, você vai ter que gastar energia com o seu computador.
Então, vamos dizer que eu tenho aqui um cluster e eu quero fazer um mal. Eu vou ter que gastar esse cluster, competir com o pessoal que tem um ASIC, ASIC são os processadores aí, né, que são voltados justamente para fazer a mineração. Existem centenas aí de computadores, tenho até fotos de mineradores aí da China, né? E esses mineradores aí, eles vão competir com o meu. Então, pensa assim, gente, para eu fazer alguma operação fraudulenta, eu vou ter que competir com esse pessoal e, normalmente, quem tem mais poder computacional é justamente o pessoal do bem. Por quê? Porque eles não querem ser banned, eles não querem ser banidos da rede. Então, eles fazem a coisa correta para eles sempre poderem minerar. E hoje em dia se ganha o quê? 6 bitcoins e 25 centavos, né? 25 satoshis aí por cada bloco que você conseguir, né, minerar. Então, ela tem que ser difícil para encontrar, né? Trabalhoso. Por isso que é proof of work, é trabalhoso para encontrar, mas é fácil para testar. Então, os outros nodos, elas vão, assim que você conseguir encontrar o segredo, você espalha isso, os outros nodos vão encontrar esse valor. Analogia, gente, é a mesma coisa assim. Se cada e-mail de spam me custasse $100 para eu enviar, você acha que eu iria enviar esse e-mail de spam? Eu não iria enviar. Sabe por quê, gente? Eu teria que calcular se cada e-mail de spam que me custa $100, ele me daria um retorno, talvez, de 101, 102 dólares de retorno para mim. Porque eu vou investir $100, então eu tenho que calcular para verificar o retorno. Então, a mesma coisa aqui, gente. Para eu fazer alguma coisa ruim, fraudulenta, eu teria que pensar 2 vezes, porque existe uma míriade, né, um conjunto aí de clusters que estão fazendo de forma correta e que certamente, né, vão encontrar aí esse nonce mais rápido do que o pessoal aí do bem, né? Bom, existem mineradores, 4 plataformas aí de hardware, CPU normal, o que você tem na sua mesa, uma GPU, uma FPGA e um ASIC, como vocês estão vendo aí. São 4 ilustrações. Eu vou falar um pouco também sobre o quarto componente, que seria o protocolo de consenso, né? E o protocolo de consenso, assim, tem que ser, como eu falei para vocês, tem que ser fácil de atingir um acordo entre um cliente e servidor, né? Então, normalmente o servidor é quem manda, ele detém as regras. Né? O cliente confia aí no servidor, assim como eu confio no Banco do Brasil. Desculpa falar o nome do meu banco, mas é que eu não queria fazer propaganda, mas é um ambiente aí centralizado. Mas e um ambiente sem intermediário confiável, né? Um ambiente descentralizado? Esse ambiente que os nodos podem estar defeituosos, ou podem ser maliciosos, né? Podem estar fazendo operações fraudulentas. Então, ele carece o quê? Carece de regras para chegar num consenso. Quem que vai... Alguém tem que mandar, mas quem que vai ser? Nesse caso aí, vai ser o protocolo de consenso. Então, um protocolo aí que dita, né, um conjunto aí de regras, né, o protocolo é um conjunto de regras que vai ditar o acordo entre os nodos não confiáveis sobre os dados aí na blockchain. Exemplo, quem vai criar o novo bloco? Quem vai criar o novo bloco, normalmente, na blockchain, né, é quem for mais forte. Tá? No Proof of Work. No Proof of Stake, é quem tem mais o quê? É quem tem mais participação. Então, se eu tenho, vamos dizer assim, 1% do stake, né, 1% de toda a quantidade de Ethereum no mundo, eu vou ter 1% de chance para poder minerar o novo bloco. E com isso, eu não preciso ficar minerando e procurando esse bloco. Por quê? Porque já está definido. Claro, a gente tem uma randomização aí no Proof of Stake para não ficar viciado para um determinado membro, né?
Então, existe o Proof of Work, né, que é adotado, o Bitcoin é o SHA-256, o Ethereum é esse QK, que é aí 256, né, eles competem entre si, e até onde eu sei, né, são 18 zeros na frente. Vocês viram com 4, e deu aquele trabalho, agora são 18 zeros na frente, né, e esse padrão assim, sim, é ajustado periodicamente. Tem um site lá, se vocês entrarem, blockchain.com, ele mostra justamente o grau de dificuldade que está sendo o atual, né? E por que é difícil, né? Eu sei que o tempo está correndo aqui, mas por que é difícil você, né, atacar aí um Bitcoin? É difícil justamente por isso aqui, ó. Os membros bons, né, benignos, eles estão minerando aqui, né, esse bloco aí 91. Vamos dizer que se você queira atacar esse 74, você malicioso vai ter que vai ter que competir com todos eles, né, e minerar todo esse restante aqui. Por isso que é praticamente, vamos dizer assim, impossível, né, de hackear aí uma rede aí do Bitcoin. Na verdade, o que acontece, né, o pessoal fala que hackear a minha senha e tudo, mas não é. É que o que acontece, já aconteceu com um colega da Suíça, né? Lá na Suíça, um país de bancos, então é onde o Bitcoin e a blockchain, eles fazem bastante pesquisas, né? Então, eu fui no ETH lá, e lá tinha um aluno de doutorado que perdeu ali assim, o mnemônio, né, a senha. E ele tinha alguns bitcoins, que foi bem antes, né, desse boom aí, desse preço. Tá? Então, o Ethereum teve o ataque, mas foi o famoso ataque do DAO. Do Bitcoin, normalmente existe esse problema aí de armazenamento aí, de senhas, né? Em virtude do tempo, pessoal, eu vou pular aqui para pular mais para frente. Eu peço que vocês, por favor, né? Eu vou lá na parte aí de pesquisa, tá? Eu tinha tudo isso aqui para falar, mas eu queria falar um pouco da pesquisa desculpa, né? Pesquisas usando a blockchain. Com isso eu vou então, abrir para as perguntas. Tá? Existem várias pesquisas, uma das pesquisas que a gente faz é justamente, deixa eu ver se eu coloco aqui, assim, está aqui. Ó. Existem esses benefícios, mas deixa eu estar aqui. Ó. As pesquisas que a gente pensa que seria que a gente tem investido. O que a gente tem investido de pesquisa, gente, é na parte de aplicação para a área de saúde, e na parte aqui de privacidade. Tá? Então, a blockchain, muitas vezes, não tem um ambiente privado, e isso, o Bitcoin, o blockchain da Bitcoin, ele tem um mecanismo de privacidade, mas é um mecanismo que foi implementado em cima da blockchain. Tá? Mas deixa eu só falar uma coisa aqui, com isso eu queria terminar. Eu não acho que blockchain é para tudo. Não acho mesmo. Tá? Blockchain é para uma porção, um segmento aí de atividades. Isso aqui é uma ferramenta do Coursera que eu tirei, tá? E que eu gostei. E é uma ferramenta que eu uso, inclusive, para prestar aí não diria consultoria, porque eu não ganhei dinheiro, mas algumas empresas, né, do governo já questionaram se a gente deve usar o blockchain ou não. Então, esse aqui é um checklist para você saber que você deve usar uma blockchain. Primeiramente, gente, uma base de dados é necessária? Se sim, então você vem para a próxima pergunta aqui. Se não, então a blockchain não é para você. Você precisa de múltiplos escritores, né? Leitores, escritores. Se você não precisa, então, go away, né? Você não precisa usar blockchain. Esses escritores, elas não são mutually, trusted, são trusted, ou seja, existem interesses de conflitos.
Se sim, então você passa para o próximo. Se não, você não vai precisar de blockchain. Eu não posso confiar numa terceira parte, num serviço centralizado. Se eu posso confiar, gente, então, você não precisa da blockchain. Se eu não posso confiar, então aí sim, gente, aí entra na parte aí da próprio uso de blockchain. Isso mostra que existe uma justificativa embasada para você, então, usar aí a blockchain. Então, esse é um checklist que indica dizer o seguinte, gente, são duas coisas. Primeiro, gente, você tem múltiplos escritores. Tá? Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Existe base de dados? Sim, normalmente existe base de dados, mas existem múltiplos escritores? Se sim, então você tem que pensar numa outra pergunta. A outra pergunta é, esses escritores, eles têm conflicting interests, né? Ou seja, se você pega, vamos voltar ali para o plano de saúde. O plano de saúde, eu quero o quê? Eu quero ter uma quantidade, eu quero pagar o menos possível, e vamos dizer assim, o merchant lá, né, o comerciante lá que está querendo vender o plano de saúde, ele quer que você pague um plano maior para que ele obtenha o lucro. Então, nesse cenário, gente, a gente tem o quê? A gente tem, sim, um conflito de interesse. E isso leva o quê? Isso leva, então, a um protocolo de consenso para saber qual seria, né, qual seria o valor e como é que essa base de dados ela precisa ser atualizada. Outra coisa aqui, que é essa última pergunta. Eu não consigo confiar na terceira parte? Bom, muitas aplicações eu não consigo confiar na terceira parte. Né? Eu não confio, por exemplo, no governo. Né? Não que eu sou do partido A ou partido B, mas eu não confio no governo. Exemplo de interesse de conflito. Vocês estão ouvindo aí que a Amazônia está sofrendo queimada, mais de satélites mostrando isso. Aí vem o governo, né, e diz que não está havendo essa queimada, essa destruição da Amazônia que vocês estão falando. Conflito de interesse. Nesse cenário, gente, de meio ambiente, então é necessário, seria interessante que houvesse o quê? Que houvesse a blockchain justamente para fazer o consenso dessas informações. Né? E vou mostrar aqui uma aplicação voltada, né, usando o IoT, né, pesquisa aí, já antiga não, uma pesquisa aí que eu já demonstrei, talvez alguns de vocês já chegaram a ver, mas é sobre, vamos dizer assim, um carregamento de vacina. Né? Então, criei isso aí justamente porque foi na época que a vacina estava sendo transportada no Brasil. Então, a vacina ela tem o quê? Uma temperatura adequada que ela precisa estar para que o transporte seja adequado. E se essa temperatura, então, é colocada aqui num contrato inteligente, o Smart Contract, vocês já ouviram falar. Tá? Smart Contract, abrindo só um parênteses, porque tem que ser rápido. É o código, gente. Código armazenado na blockchain é o Smart Contract. Não é que tem que ter contrato, não. É um código, gente. Pode ser escrito em JavaScript, Solidity, tá? Go, existem várias linguagens aí que esses contratos, esses códigos, né, são escritos. Então, isso é colocado aqui no código e é armazenado na blockchain. Como é armazenado na blockchain, então ela fica o quê? Segura, imutável. Então, gente, a vacina, tá, fica aqui dentro dessa caixa, desse pacote, que tem um chip aqui, ou um tag, né, e essa leitura do tag está no caminhão. Do caminhão passa via comunicação 3G, 4G, né, e ela informa esses dados para onde? Informa esses dados aí para uma blockchain. Essa blockchain, então, ela espalha para todos os nodos, né? E com isso, novos blocos, elas são o quê? Elas são criadas e registradas a temperatura, a localização dessa vacina, né? A localização atual, e é feito aí um ping, vamos dizer assim,
sei lá, 1 minuto, a cada 10 minutos, faz uma verificação de temperatura, e essa vacina X, com a temperatura Y, timestamp, mais 10 minutos, ela transmite, então, para esse ambiente aí descentralizado. Tá? Pessoal, eu peço desculpas aí, tá? Talvez foi uma apresentação um pouco longa, gastei exatamente aí 50 minutos, e ficou aberto, então, para as perguntas. Eu queria agradecer mais uma vez aí o convite, a honra de poder apresentar um pouco aí do nosso trabalho, né? E, então, queria também, mais uma vez, agradecer aí a presença dos meus amigos. O Delano é um antigo amigo, né? Só que dividiu República comigo, e pessoa que eu estimo, admiro aí bastante. Tá? Obrigado aí pelo convite mais uma vez, e estou aberto. Então, Professor João, muito bom, né? Obrigado aí pela explanação, né? Sua explanação introdutória sobre blockchain e aplicações, particularmente com criptomoedas, né? Eu queria abrir aqui para perguntas aí dos nossos membros aí da audiência. Alguém quer fazer uma pergunta aqui ao vivo, fica à vontade, abre a câmera, quiser perguntar também aqui sobre o seminário no chat, também pode fazer que eu replico aqui. Só adiantando que o material, na verdade, esse seminário ele vai ser publicado no nosso canal do YouTube Eventos DC, tá? Então, em princípio, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, né? O seminário, tá? Então, a gente não costuma enviar os slides, né? Mas assim, vocês podem assistir. Primeira pergunta, antes de eu passar aqui para o pessoal fazer pergunta ao vivo, professor João. É uma pergunta do Nicolas aqui, perguntando sobre como posso ter acesso ao seu curso de blockchain, né? Tá. Obrigado, Nicolas. O nosso curso aí é de graça, tá? Você tem que se inscrever aqui no CAASO, né? Então, pode ser um interesse, um conflict of interest aí, né? Espero que não. Né, Delano? O Delano é bem vermelho, né? Então, hoje, vocês estão vendo aqui que hoje eu estou bem fiscal, né? Então, não estou CAASO, né? Então, o curso aí é para pós e tem para graduação. Acho que vai ser ofertado aí, ambos vão ser ofertados aí no segundo semestre. Tá? É um curso que eu mostro mais a parte de desenvolvimento, né? Então, como desenvolver contratos, fazer upload, e entro também na parte do NFT, né? Que hoje em dia Ethereum também, que é uma outra plataforma aí de blockchain. Uma outra pergunta, o pessoal está perguntando aqui, quais são os riscos, né, que blockchain oferece ao meio ambiente? E isso devido ao quê? Uma boa pergunta. Que para você, vamos dizer assim, existem vários tipos, né, existem várias implementações de blockchain. Né? E eu, pessoalmente, né, eu não invisto dinheiro no Bitcoin. Né? Por que não invisto dinheiro no Bitcoin? Porque o Bitcoin ele não é environmental friendly. Né? Para criar um bloco, eu gasto muita energia. E essa energia gasta, existe até acho que eu tenho aqui nos slides, a energia que você gasta com a blockchain, ela é maior do que a energia gasta de alguns países da Europa. Então, existe um gasto de energia muito alto. E, claro, a energia muitas vezes não assim, criada de maneira limpa, né? Assim, energia que são criadas aí com a diesel, né? E não são friendly. Então, esse é o risco. Né? Mas existem moedas aí, existem implementações aí de blockchain que são mais rápidas, tá? Muitas delas dividem aí a cadeia de blocos, né, em camadas, de maneira que, um exemplo, em vez de ter a blockchain assim, em nível aí mundial, a gente tem um blockchain em nível regional,
e depois as atualizações, então, elas são realizadas. Isso é uma forma aí, que chama de sharding, né? Que já existe aí implementações de blockchain. Tá? Então, esse é o risco, né? O risco aí de usar energia. Aí, a principal blockchain ainda é a blockchain do Bitcoin. O próprio Ethereum também utiliza muita energia, né? Porque ele utiliza a prova de trabalho para fazer o consenso. Uma outra pergunta do André. Ele está perguntando sobre os meme coins e como a Dogecoin e a influência das pessoas famosas nelas. O que o professor acha disso? Isso é uma boa pergunta, né? Principalmente a Doge, né? Existem duas moedas, né? Aí entra um pouco na parte de cripto, né? A Dogecoin, quem tem a Doge é o Elon Musk, né? Que é o dono aí o CEO aí da Tesla. E qualquer tweet que ele solta, a Doge ela pode crescer ou pode cair. Tem uma outra moeda, se vocês forem entrar, é muito famosa. Eu confesso dizer uma coisa, gente, vocês podem até rir de mim, né? Eu já investi nessa outra moeda, que é a Shiba, né? Shiba Inu, né? E perdi dinheiro, né? Porque eu investi na hora errada, né? Então, essas são o que a gente chama de meme coin, né? A Doge é uma delas, tá? Mas eu prefiro a Shiba. Por quê? Porque a Shiba, gente, está em cima do Ethereum. Então, toda vez que você compra o Shiba, obviamente, o valor do Ethereum também sobe juntamente com ela, né? Sobe em paralelo. Mas existe, sim, influência, respondendo à pergunta influência dessa... E eu queria só dizer assim, gente, existem muitas criptomoedas, tá? Muitas, diversas. Mas eu tenho que ser bem realista. Muitas dessas criptomoedas, daqui a 10 anos, vocês nem vão ouvir falar delas. Então, cuidado quando for investir nessas criptomoedas, né? E criptomoeda é assim, gente. Você tem que saber a hora você tem que ter um plano. Um plano de entrada e um plano, principalmente, gente, um plano de saída, né? Na minha opinião, tá? Porque ela é uma montanha russa, né? Então, qualquer tweet aí cai, e você vai perder dinheiro. Então, você tem que tomar muito cuidado, que muitas criptos, daqui a 10 anos, vocês nunca vão ouvir falar. Então, é um mercado bastante arriscado. Aí, na sequência, a gente tem uma dúvida aqui do Caio, ele está com uma dúvida sobre a infraestrutura, que, na verdade, é uma dúvida aqui exatamente sobre tolerância a falhas. Ele está perguntando, o blockchain fica armazenado em memória nos nodes, né, da rede, enquanto a máquina está ligada, né? O que acontece quando o node dessa rede é desligado e volta a ser ligado no momento posterior? Como esse node recupera o banco de dados da blockchain? Essa é uma pergunta boa. É assim, ó, esses nodes, né, do Bitcoin, principalmente, não é qualquer node, tá? Vou citar um exemplo do Ethereum. O Ethereum, para você se tornar um full node, um node minerador, primeiro, gente, você tem que ter 32 Ethereum. 32 Ethereum hoje corresponde a quase 500 mil reais só de Ethereum você tem que ter. Aí você vai se inscrever. Só que para se inscrever tem uma lista muito grande, um waiting list, né? Então você tem que entrar nesse waiting list e para se inscrever não é só assim, ó, eu quero ser. Né? Você tem que dizer a sua infraestrutura. Você não vai poder desligar esse seu node. Porque se você desligar e religar de novo, você vai ser banned, né? Você vai ser banido. Então, esse full node aí não é tão simples de você ser um full node como você imagina. O que acontece é assim, eu pego o meu ASIC, 5, 6 ASIC, né? E conecto a um minerador, mining pool, que a gente chama, que é um pool de mineração. Então, essa mining pool, ela fica o quê? Ela fica controlando o seu equipamento. Mas você não pode desligar, né? Porque senão você vai ser
banido, a sua mineradora aí, e com que você associa, ela não vai mais contar aí com você. Existem punições sérias para quem comete atos fraudulentos, assim como não poder contar com o seu dispositivo. A lista de espera é muito grande, né? E, se eu não me engano, existe uma quantidade limitada para entrar vamos dizer assim, para mineração. Então, nem todos que se inscrevem conseguem entrar. É uma pergunta muito boa, né? Uma pergunta aqui dupla, né, do Nicolas e também do... Só um minutinho aqui, nosso... as duas são do Nicolas, na verdade. Ele está perguntando sobre se é uma boa hora para investir em Ethereum, né? E o que você, professor, acha, né, das altcoins como ADA, DOT, SOL? E, na sequência, ele pergunta qual que é a confiabilidade técnica dessas moedas comparado ao Ethereum? Essa é uma pergunta muito boa e bem tricky, né? Escorregadia, né? Skittish, né? Então, assim, essas moedas, todas elas eu já tive algum dinheiro, e eu tenho um dinheiro em algumas dessas moedas, mas, assim, gente, aí depende de cada um, né? Eu gosto muito, né? Isso sou eu, né? Eu gosto muito da Solana, que foi citado aí pelo Nicolas, né? Então, esse é um exemplo de altcoin que eu gosto e que eu tenho uma certa aposta nela, porque eu vi a estrutura dela. Por que eu tenho uma aposta nela? Porque ela é rápida, ela tem contratos inteligentes, tem financiador. Pensa assim, gente, vamos pensar assim, aí vocês vão entender o que está passando aqui. Com o Bitcoin, com a blockchain do Bitcoin, é 10 minutos para confirmar. Pensa assim, eu vou no supermercado, tá? Faço a minha compra, tem uma fila atrás de mim. E aí eu pago com Bitcoin. Eu tenho que esperar, gente, eu tenho que chegar no caixa e dizer, olha, vocês podem esperar 10 minutos para confirmar minha transação? Isso é impraticável. Não dá para usar o Bitcoin no supermercado, numa fila aí de posto de gasolina. Eu não consigo usar isso. Então, o que aconteceu? Surgiram outras moedas. E uma das moedas que surgiu e que tem sido bastante apostado por muitos, pelo pessoal de Wall Street, né? Eu tenho lido também sobre a camada, a implementação dessa Solana, é justamente uma das implementações da Solana. A Solana tem um desempenho, né? Obviamente não testei, mas tem um desempenho muito, muito rápido. Só que caiu, né? Tava 250, só para vocês terem uma ideia, ela chegou a $250 cada Solana. Hoje, ela está custando 80. Então, vocês viram, quem tinha 250 mil reais investido, hoje tem 80 mil. Então, por isso que eu digo, é muito arriscado. Eu acho que ela sobe para 250, volta para 250? Eu acho, né? Agora, vai de cada um. Eu estudo, leio sobre, li livros sobre ela, e eu acho que ela é um investimento de risco, mas sempre assim, gente, para investir em cripto, pega o dinheiro que, se você perder, não vai causar problema com a sua esposa, porque você pode perder. Mas se você também é o risk-reward, né? Ou seja, tem um risco e tem um ganho associado a ela. Com a Solana, eu realmente já cheguei a ganhar, tipo, em um mês, aí, cerca de 50% do valor. Então, investi, tipo, 10 mil, e em 30 dias eu cheguei a ter um rendimento aí de 50% desse valor. Tá? Por isso que eu digo, tem que ter um plano de entrada e um plano de saída. Você tem que sair porque uma hora ele vai cair. Mas eu gosto muito da Solana. O ADA também é muito bem falado, mas meu filho, isso aí já é o filho, eu olhei, eu prefiro a Solana do que o ADA. Esse é o meu filho. Gosto muito de Ethereum e do Solana, né? Pelo que eu já
Só Ethereum porque ele vai entrar no Ethereum 2.0 paulatinamente, só para dizer. Ele está com cerca de 50%, acredito eu, no Proof of Stake. O resto está em Proof of Work ainda. Tá? Então, 10% da rede, depois 20%, 30%. Eu acho que agora está em torno de 50%, até onde eu sei. Tá? Antes da gente partir para a última pergunta que está listada aqui, só um recado, né? Lembrando, para quem está matriculado em Seminários 2, a lista de presença é capturada automaticamente, de agora em diante, pelo nosso Google Meet. Tá? E sempre vai ter uma questão de avaliação lá no AVA, tá? Então, lembre-se de responder a questão de avaliação sobre o seminário. Lembrar também vocês sobre a semana que vem, a gente tem um seminário aí bastante interessante de transformação digital, computação escalar e dados digitais intensivos, né? Sobre, na verdade, computação de alto desempenho com o professor Mário Dantas, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Então, todos estão convidados também a prestigiar aqui. Professor, tem mais aqui uma pergunta, se alguém quiser também fazer uma pergunta ao vivo, que basta levantar a mão, né? Aqui nos últimos minutos, enquanto o professor Jó responde. A última pergunta listada aqui é sobre quais são as condições para eu ser um participante minerador na Ethereum. Primeiro, né? Pergunta boa. Primeiro, você tem que ter uma participação. Então, você tem que ter, no mínimo, 32 Ether. Né? Ethereum é a plataforma do... Só para citar. Né? Eu cometo muito esse erro. Tá? Acabo falando Ethereum, mas é o Ether. Né? Você tem que ter 32 Ethers. E, pessoal, eu tenho isso na aula, acho que eu criei essa lista, alguns requisitos, mas são requisitos bastante extensos. Claro, você tem que ter uma rede... vamos assim, dependable, né? Ou seja, uma rede que não vá causar problema para a mineradora. E, além disso, infraestrutura de rede, infraestrutura de máquina e essa parte aí de finança. Né? Então, essencialmente, vamos dizer assim, a gente pode clusterizar nesses três tópicos. Né? E você tem que entrar nessa lista aí de espera para poder ser admitido. Tá? Nem todos vão ser admitidos. Né? Existe essa lista, mas existe uma... como é que eu posso dizer? Uma mudança de mineradores muito pequena, né? No Ethereum. Tá? O Ethereum é uma das plataformas que o pessoal tem apostado mais. Por quê, gente? Porque todas as NFTs, elas estão no Ethereum atualmente. Existem várias moedas que estão no Ethereum. Então, é uma plataforma aí que... eu tenho até aqui a tabela da diferença entre o Ethereum e o blockchain. Ethereum é plataforma, né? Plataforma para você desenvolver aplicações. E uma delas é esse que eu citei, né? Esses milhões de dinheiro envolvido por trás dela. Então, eu diria assim, o pessoal fala muito da NFT, né? NFT, mas NFT em si, gente, é um investimento. Tem gente ganhando dinheiro com NFT. Né? Então, eu compro um NFT e depois eu vendo, né? Então, vira aí um trade, né? Com um swing trade aí com NFT. Então, para mim, o conceito que eu tenho de NFT é o quê? É um investimento. E esse investimento está no Ethereum. Por isso, a Ethereum, né, subiu ano passado, né, quando eu fiz esse primeiro seminário, eu fiz para a Unicamp. Né, e eu consegui mostrar a subida do Ethereum. Foi uma das moedas assim, que mais subiu. Né, e eu acredito ainda que o Ethereum, algumas pessoas acreditam, eu sou mais skeptical, mas que acreditam que Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin. Perfeito. Minha imagem está congelada aqui, mas assim, só um comentário final. A gente tem aqui no DC um projeto de desenvolvimento de um blockchain usando, né, o Hyperledger, mas é uma aplicação para a implementação de sincronização de cadeia de abastecimento de alimentos. Né? Então, também
aqui do pessoal da plateia, se alguém estiver interessado e quiser conhecer um pouco sobre o desenvolvimento do blockchain, a gente também tem no DC, né? Podemos também, inclusive, conversar com o professor Jó, né? Fazer aí um bem bolado, eventualmente, né? Um pacote de pesquisa. Estão todos aí convidados a conhecer mais, né? Podem falar diretamente comigo, também pode se comunicar com o professor Jó, claro, né? Sim, a gente tem tanto para Hyperledger quanto para Ethereum, né? Tem ambiente de desenvolvimento. No caso do Hyperledger, a linguagem é o Golang, né? A linguagem de desenvolvimento. Então, uma pergunta que surgiu aqui. E o pessoal está perguntando sobre recomendações de livros para a gente finalizar, professor João. Tá. Eu tenho aqui, acho que está aqui. Esse é um livro que já está não estou vendendo, tá, gente? Está na terceira edição, né? Eu gosto muito dele. Eu uso para dar aula. Eu também, gente, eu ouço muito o Audible, né, da Amazon. Então, eu acabei de ler um livro sobre as criptomoedas que existem, né, as mais novas ali. E eu vou fazer ainda, estou tentando montar aí uma palestra só de cripto, né? As plataformas de blockchain, altcoins, né? E esse é um assunto que o pessoal tem mais perguntado e de muito interesse, né? Eu acabei de colocar aqui no chat também, eu acabei de escrever um capítulo de um livro sobre a aplicação de blockchain para sincronizar a cadeia de abastecimento circulares, né? Então, ótimo. Uma aplicação está aí no link. Quem tiver interessado, só entrar lá e acessar o capítulo e ler um pouquinho sobre uma aplicação diferente, né? Além de criptomoedas, né? Uma aplicação para compartilhamento de informações em cadeia de abastecimento. Tá? Porque o blockchain não é só para cripto, né? Essas aplicações aí com vocês. Lá no nosso repositório, do nosso canal do YouTube DC, tem lá uma palestra exatamente sobre isso, né? Sobre o que está nesse capítulo do livro. Então, quem quiser ver um pouquinho mais, entra lá no YouTube DC, né? E procura a palestra sobre cadeia de abastecimento. A gente está falando sobre blockchain para sincronizar a cadeia de abastecimento. Professor, muito obrigado. Nosso tempo que foi um pouquinho além, mas está muito interessante. Podia ficar, né, muito tempo falando, mas eu preciso terminar, infelizmente. Obrigado novamente, obrigado a todos aqui pela presença e até a próxima semana. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado. Tchau.